pessoal, tudo bem? Joia? Estou gravando a aula aqui com vocês. Oi, oi. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre qualidade de vida no trabalho, né? Um assunto que faz parte do dia a dia empresarial, né? O assunto qualidade de vida no trabalho, ele envolve a relação ambiente-pessoa, né? Então, assim, nós chamamos isso na gestão de pessoas de higiene no trabalho. Higiene no trabalho aqui não quer dizer somente limpeza corporal, né? Banho, não quer dizer somente isso. Higiene, ela se traduz em procedimentos, em normas, né? Que visa a proteção da integridade física, mental do trabalhador, de forma a preservar esse colaborador, essa pessoa, o indivíduo, né, pessoal, de riscos à saúde, né, sobre todas as atividades que estão inerentes ao cargo dele, ao ambiente que ele está inserido, que ele está trabalhando, né, tudo aquilo que pode promover algum risco, né, algo que pode afetar a saúde do colaborador, né? Então, a higiene do trabalho, ela se refere a isso, né? A higiene do trabalho, ela está relacionada também ao diagnóstico, com a prevenção, tanto de questões relacionadas a um tipo de acidente ou mesmo a doenças, né, ocupacionais que podem ser advindas da atividade laboral, né? Então, de maneira geral, isso acontece de duas formas, né? Acontece em relação ao ambiente, em relação à pessoa, né, doenças, ou em relação ao ambiente, né, que está relacionado de repente, a algum acidente de trabalho, né? Então, veja, este assunto, né, qualidade de vida no trabalho, né, tomando como tópico a higiene do trabalho, são assuntos que são discutidos no dia a dia organizacional. E a empresa, tanto de maneira legal como de responsabilidade social, ela precisa ficar atenta a esse tipo de assunto. A pequena empresa, talvez, ela não tenha exigência legal, né, para implantar uma CIPA, por exemplo. Entretanto, ela tem responsabilidade social, sim, para implantar uma forma de profissional, uma forma de gestão que está relacionada à segurança no trabalho, né? Então, veja, um dos primeiros assuntos que nós começamos a falar é a elaboração, a empresa elaborar um plano de qualidade de vida no trabalho, né? Um plano de prevenção de acidente, um plano de organização ambiental, né? E quem sabe contratando um profissional de segurança do trabalho, né? Se a empresa tiver contingente para isso financeiro, né? Um outro assunto importante são os serviços médicos adequados ou serviços de fisioterapeutas, né? Ah, Veja, a empresa pode implantar uma atividade matutina, né, de exercícios físicos, de atividade laboral, né? Na atividade laboral, antes da atividade laboral, a organização pode ali ter um momento de relaxamento, de alongamento, né, de atividades básicas, justamente para prevenir, né, uma lesão. Muitas organizações não assistem, né, a qualidade de vida como deve ser assistido. Muitas organizações elas não priorizam, né, este fator que é tão importante. Ora, se você investe na prevenção, se você investe na saúde do colaborador, você vai ter menos rotatividade, né? Você vai ter menos ausência, você vai ter menos falta no trabalho, né? Isso colabora para a produtividade. Então, investir
em saúde, né, nós estamos colaborando, né, para a produtividade organizacional, né? E tem inúmeros tipos de prevenção que a organização pode fazer, né? Tanto de equipamento de proteção individual, como equipamento de proteção de grupo, né? A organização pode investir nisso, na ergonomia do trabalho, né? Então, a organização ela tem que estar atenta a esse tipo de fator, né? Uma questão interessante aqui é quando a gente começa a pegar mapas de risco, né? Isso aqui acontece muito quando você implanta CIPA, né? Então, quando você implanta CIPA, você tem que, claro, conhecer os grupos de risco, você tem que ficar atento às questões significativas relacionadas a cada risco, né? Você identifica, justamente para você fazer um mapa, você vai fazer um mapa para apontar, né, onde tem riscos, onde não tem risco, onde há um risco leve, onde há um risco médio, onde há um risco elevado, né? As cores identificam a natureza do risco que o colaborador pode estar submetido, né? Então, ali tem o risco ergonômico, de repente, né? As pessoas que trabalham em escritório, que precisam levantar instrumentos, que precisam ter cuidado na postura, né? Riscos químicos, riscos biológicos, riscos físicos e riscos de acidentes. Então, aqui você pode perceber, pessoal, ó, os riscos menores, né? Os riscos maiores, né? Você tem que ficar atento a esse tipo de gestão. Esse aqui, de maneira geral, é um mapa que é cobrado, que é exigido pela CIPA, né? Comissão, o que significa CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? As organizações que têm um porte, né, de médio porte, as empresas já precisam ter isso, uma quantidade X de funcionários, a empresa já precisa ter CIPA. O Ministério do Trabalho exige, né, que a organização crie uma comissão legal, né, faça a constituição legal desta comissão, né, justamente para identificar mecanismos ou locais que devem ter cuidados maiores no ambiente organizacional, para não gerar um problema de saúde, né, e nem gerar acidentes, né? Então, qual é o objetivo da higiene do trabalho? Olha só, vou ler aqui o slide. A higiene do trabalho, ou a higiene industrial, tem caráter, acima de tudo, preventivo, pois objetiva a saúde e o conforto do trabalhador, evitando que adoeça e se ausente provisoriamente ou definitivamente do trabalho. Então, esse assunto, pessoal, ele vem à tona, sim. Ele tem que vir à tona, ele não pode ficar debaixo do tapete, né? Um assunto sobre qualidade de vida no trabalho, de higiene do trabalho, precisa ser discutido com mais intensidade, com mais frequência, né? Isso aqui é respeito pela integridade do seu colaborador, respeito pela preservação da saúde do funcionário da empresa, né? Então, tem outros objetivos aqui, outros objetivos específicos, nós podemos dizer, né? A eliminação das causas das doenças profissionais. Cada profissão, né, pode gerar um tipo de doença, né? Pessoas que trabalham em laboratório, que manuseiam, né, de repente, algum tipo de peça biológica, elas correm risco, né, de contrair algum tipo de doença. Então, existe aí um risco, né? Então, essas pessoas que trabalham nesse tipo de ambiente, elas precisam ter cuidados, né? Elas precisam ter EPIs próprios. Pessoas na construção civil, elas devem ter equipamentos próprios, né? De proteção individual e de grupal, justamente para evitar acidentes. Pessoas que trabalham em escritórios, tem que tomar cuidado
em computadores, por exemplo, tem que tomar cuidado com o suporte dos pés, né? A postura que deve sentar nas cadeiras, a iluminação do ambiente, né? A forma como o punho fica calçado para manusear o mouse, a digitalização. Então, veja, isso causa, principalmente quando a gente faz uma coisa repetidamente, pode causar ler, né? Então, veja, a organização tem que ficar atenta, muito atenta a esses detalhes, né? Justamente para que ela previna doenças e males advindas da atividade laboral, né? Então, um outro objetivo aqui específico, redução dos efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho em pessoas doentes ou portadoras de defeitos físicos. Então, veja, quando algum colaborador tem propensão ou tem algum tipo de limitação, a organização tem que ter um olhar diferenciado para essa pessoa. Tem que ter algum olhar especial para essa pessoa, cuidados para locomoção, para acesso, para acessibilidade. A organização tem que tomar cuidados não somente legais, mas também considerando o respeito com a pessoa humana, né? Responsabilidade social, né? Um outro objetivo específico, prevenção de agravamento de doenças e de lesões. Tem alguns trabalhos que já promovem e já criam a propensão, né, da pessoa contrair algum tipo de doença, né, ou algum tipo de lesão. Então, sendo assim, se a atividade laboral da sua organização já tem indícios e ela já tem uma propensão de gerar isso nas pessoas, a organização tem que se atentar mais ainda com a higiene no trabalho. Um outro objetivo específico, manutenção da saúde dos trabalhadores e aumento da produtividade por meio do controle do ambiente de trabalho. Então, nós vamos ver aqui também no slide que vão falar sobre iluminação, sobre um ambiente muito úmido, a umidade dos ambientes, ah, sobre efeitos de ergonomia, né? Então, no ambiente de trabalho, tem aspectos relacionados a cuidados sobre ruídos, né? A organização tem que tomar cuidado sobre isso. Então, veja, algumas condições ambientais que eu já fui adiantando aqui, né? Então, vamos ver aqui, olha, condições de ambiente, iluminação, temperatura, ruído, condições de tempo, né? Jornada de trabalho, horas extras, períodos de descanso. Isso aqui, claro, a organização tem que seguir a legislação. Só que, além da legislação, a empresa tem que trabalhar com humanidade, com responsabilidade social. E aqui as condições sociais é a organização informal, o relacionamento entre as pessoas, o status que a organização pode promover para aquele profissional que trabalha em determinado tipo de atividade, ou de cargo, ou de função, né? Especificamente aqui, nós vamos falar sobre a iluminação. Uma iluminação adequada promove produtividade, motivação, ânimo, né? Agora, uma iluminação ruim, ela causa fadiga, ela causa prejuízo ao sistema nervoso, ela provoca problemas de visão, ela provoca instabilidade emocional. Ou seja, uma má iluminação diminui a qualidade de vida do trabalho da pessoa, né? Então, a organização tem que se preocupar. Às vezes, a iluminação está adequada, mas a pintura da parede não ajuda, né, no reflexo para iluminar de acordo, né, ou segundo o que é esperado. Então, veja, talvez o problema não esteja na estrutura, né, elétrica, digamos assim, mas sim na pintura. Então, talvez
o seu ambiente esteja adequado tecnicamente em termos de elétrica, mas você precisa fazer uma adequação na cor da parede. Então veja que são detalhes que a organização precisa se atentar, a organização precisa ficar mais antenada, né? Então olha só, tem aqui algumas divisões sobre iluminação, né? Iluminação direta faz a luz refletir diretamente sobre a superfície iluminada. Ok, é a mais econômica e mais utilizada para grandes espaços. Tranquilo, né? É a lâmpada que está ali no ambiente. Aí tem a iluminação indireta, que faz refletir sobre a superfície a ser iluminada por meio da reflexão sobre as paredes e tetos. Isso é o que nós acabamos de dizer. Então, talvez seu ambiente tenha uma iluminação direta boa, mas talvez a iluminação direta não ajuda. E aí você tem que fazer uma adequação. Iluminação semidireta combina os dois tipos anteriores, né? Então, pelo uso de glóbulos translúcidos, é muito interessante, que permite a passagem de luz para refletir a luz no teto e nas partes superiores da parede, que transmitem para a superfície a ser iluminada, né? A luz é difundida diretamente pelo globo, havendo, portanto, dois efeitos luminosos. Muito interessante utilizar essa técnica. A iluminação semidireta também, né, trabalhando aqui sobre ela, né, é aquela que a maior parte da luz é dirigida diretamente à superfície a ser iluminada. A gente trabalha nesse quesito a iluminação direta. Havendo, todavia, alguma luz que é refletida por intermédio das paredes e do teto, né? Então, quando a gente trabalha ali alguns efeitos, algumas técnicas, espelhos, né? Glóbulos translúcidos, a gente consegue fazer um manuseio desta iluminação. Nós conseguimos utilizar de estratégias para o ambiente ficar mais claro, né? Para o ambiente ficar mais produtivo, né? Então, iluminação é um aspecto muito interessante, importante, e que muitas organizações não se atentam a isso. O ruído também é um aspecto, né, importantíssimo para a produtividade, né? Então, olha só, o ruído é considerado um som ou barulho indesejado, não necessariamente o barulho de uma britadeira batendo na sua cabeça o tempo todo. Talvez o ar-condicionado não tenha sofrido manutenção e o ruído do ar-condicionado vai promover uma falta de qualidade de vida no colaborador, ocasionando na diminuição da produtividade. Aquilo vai ficando, vai incomodando, a ponto de dar dores de cabeça, a ponto de dar falta de ânimo no trabalho, e talvez o funcionário nem saiba que é o ar-condicionado. Ou talvez ele vá perceber que o barulho do ar-condicionado está atrapalhando tanto a produtividade dele, que ele vai se atentar só quando ele desligar o equipamento. Então, veja, ruído não é só barulhos que atormentam de maneira direta, né? Então, veja, olha, vamos ler aqui os slides. O slide. Há evidências, ou há evidência e pesquisas feitas que mostram que o ruído não provoca diminuição no desempenho do trabalho. Todavia, a influência do ruído sobre a saúde do empregado e principalmente sobre a audição é poderosa. A exposição prolongada a níveis elevados de ruídos produz, de certa forma, perda de audição, proporcional ao tempo de exposição. Quanto maior o tempo de exposição ao ruído, maior o grau de perda da audição, né? Então, veja, você está, por exemplo, pense em você na sua residência, na sua casa, quando tem um barulhinho ali, ó, que te persegue o tempo todo, aquele barulhinho, ou um som ali, né, vindo de algum equipamento eletrônico, de alguém que tem utilizado, aquilo vai te atormentando, aquilo vai te deixando incomodado. Não é verdade? Agora, e quando isso acontece no ambiente empresarial? Quando você está suscetível a esse tipo de ruído,
8 horas por dia. Isso prejudica diretamente o colaborador, né? Temperaturas, né? Uma das condições extremamente importantes e que afeta, de certa forma, a produtividade também, né? Quando a temperatura é alta demais ou quando a temperatura é baixa demais, isso prejudica a execução do trabalho, né? Se a temperatura é alta demais, né, o colaborador fica transpirando o tempo todo, né? Transpirando, incômodo, né? A roupa começa a, a ficar ali causando um incômodo o dia todo, a gente fica transpirando. Quando a temperatura é baixa demais e não possui nenhum tipo de estratégia para aquecer o ambiente, fica extremamente difícil fazer a operação, né? Então, veja, é muito interessante a gente ficar atento à temperatura ambiental, à temperatura que está inserido, ou que o indivíduo está inserido no ambiente de trabalho. Então, a empresa precisa atentar a isso. Se o ambiente tem uma alta temperatura, poxa, vamos trabalhar ali o ar-condicionado, vamos trabalhar ali o climatizador, vamos trabalhar ali o ventilador de maneira inteligente. Se a temperatura é baixa demais, vamos trabalhar um aquecedor, vamos trabalhar um uniforme que protege o colaborador, não é? Então, veja, é, é, na verdade, nós podemos colocar como algo que tem que ser implantado de maneira imediata. Imediata. Temperatura é algo que nós não podemos deixar para depois, porque envolve diretamente o conforto, né, do colaborador para operacionar a sua atividade laboral, né? Umidade, de igual modo, né? Olha só, existem algumas condições, né, no ambiente que provoca isso, né? A própria natureza do trabalho pode ter a presença de umidade, né? Então, isso tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque pode provocar prejuízos à saúde do funcionário, né? Tanto um ambiente úmido demais, como um ambiente seco demais. Pode gerar prejuízos. E a empresa precisa contrapor com estratégias para equilibrar, né? Isso aí. E aqui a questão da segurança, né? Que são as medidas emergenciais ou preventivas, né? Que a organização deve se preocupar em implantar, né? Então, veja, não só os equipamentos, né? Não estou falando só de equipamentos de segurança do trabalho, de técnicas voltadas para isso. Eu estou falando também sobre processo educativo. O que é o processo educativo? São processos informacionais, né? São aspectos em que a organização treina, informaciona, comunica no ambiente empresarial. Então, veja, é muito importante a gente perceber que a organização possui uma responsabilidade para sensibilizar as pessoas, tanto a usar os EPIs, né, como para se manifestar, né? Muitas vezes a empresa dá todas as condições para o colaborador, só que o colaborador não usa. Acontece muito. Então, aqui a empresa só não deve ficar responsável pela implantação, mas também pela orientação, né? Então, um outro aspecto de segurança do trabalho são aspectos médicos, um acompanhamento médico, né? Não somente um acompanhamento médico para orientar as questões ergonômicas, mas também questões relacionadas à alimentação, à postura, aos alongamentos, aos exercícios diários, né? Então, tudo isso é importante a organização perceber para que ela promova qualidade de vida no trabalho para a sua equipe, né? Promovendo qualidade de vida no trabalho para a sua equipe, né? Ela também promove produtividade para si mesma.
Então, veja, é extremamente importante a gente evidenciar esse tipo de coisa, né? Então, é indispensável ao desempenho satisfatório do trabalho investir em segurança do trabalho. Muitos serviços de segurança não obtêm resultados e até mesmo fracassam, porque não estão apoiados em diretrizes básicas delineadas e compreendidas pela direção da empresa, ou porque não foram devidamente desenvolvidos em seus aspectos. Então, trabalhar segurança no trabalho é tomar cuidado não somente pela implantação de ferramentas, de técnicas, de EPIs, mas também por ter um programa de passo a passo, um passo a passo para oferecer saúde médica ou fisioterápica, psicológica. Psicológica, sim, porque às vezes a pessoa está passando por um problema pessoal, por uma questão familiar, e isso vai mal no ambiente empresarial. E aí, de repente, você tem a ajuda de um profissional da psicologia que pode ajudar no tratamento mental das pessoas. Eu digo mental não é porque ela tem problemas, mas porque ela precisa de um suporte motivacional, de uma segurança psíquica, né? De uma segunda opinião. Né? Então, isso é muito importante no ambiente organizacional. A segurança do trabalho, a higiene, na verdade, do trabalho, ela tem 4 princípios. O apoio da administração. Nada funciona se não tiver o apoio ativo da administração, da gestão. Né? E aqui, fazendo esse apoio, faz-se o planejamento. Faz-se o planejamento, né, de higiene do trabalho. Faz-se o planejamento de qualidade de vida no trabalho. A manutenção do pessoal, né, dedicado exclusivamente à segurança. Então, a organização tem que pensar em investir em um profissional que trabalha com esse aspecto, né, não somente em função pelas questões legais, mas também pelo aspecto de responsabilidade social e gerencial. Né? Instruções de segurança para cada atividade. Se a organização possui atividades diversas, né, e aí cada departamento ou setores possuem riscos específicos, a organização ela tem que orientar os colaboradores que têm acesso àqueles departamentos ou aquelas sessões com um mapa de risco. O mapa de risco não é só quando você implanta CIPA. Você pode implantar um mapa de risco mesmo sem ter CIPA. Você pode, de maneira gerencial, colocar, sim, em cada ambiente, um mapa de risco, justamente para os colaboradores ficarem atentos, né? Para eles ficarem orientados com os cuidados que eles devem ter em cada tipo de ambiente. Né? Não deve haver confusão entre CIPA e o órgão de segurança. Um é técnico e obrigatório, um é legislação, e o outro é de gestão. Né? A primeira é imposição legal, o segundo é criado pela empresa, pessoal. Né? Então, aqui a questão não é de discutir obrigação. A questão aqui é discutir gestão de pessoas, gestão de ambientes de trabalho. Né? Indo para a questão sobre prevenção de acidente. Veja, o acidente ele é um fato não premeditado. Ninguém planeja sofrer um acidente. Ninguém planeja correr risco. Né? Na verdade, os acidentes eles acontecem de maneira imprevisível. Então, o que tem que se fazer dentro do ambiente dentro do ambiente empresarial? Trabalhar atividades de prevenção. Né? Trabalhar atividades que vão levar a organização a evitar acidentes. Né? Pode-se conceituar aqui acidente de trabalho como decorrente do trabalho mesmo, provocado direto ou indiretamente, lesão corporal, perturbação funcional ou doença que determine a morte, a perda total ou parcial, permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Né? Então, acontece sim. A pessoa pode ficar
lesionada temporariamente ou lesionada para o resto da vida. E isso, de repente, é responsabilidade da empresa, né? Porque talvez não tomou os cuidados adequados. Então, a empresa tem que ter a consciência de que ela está trabalhando com o humano, né? Com o indivíduo humano, não somente com máquina. Né? Então, quando ela trabalha com máquina, ela tem que fazer a prevenção de acidente e as manutenções. E quando ela trabalha com o humano, ela precisa tomar cuidado com as prevenções e também com cuidado com a vida. Né? Não é só pensando no desempenho organizacional, mas também pensando no desempenho das pessoas. Né? Então, aqui a gente finaliza este assunto. Um assunto que é pouco falado, um assunto que é pouco difundido, um assunto que é pouco debatido, mas que do aspecto legal sofre vistoria do Ministério do Trabalho, entretanto, no aspecto gerencial, ele vai ficando. Ele vai ficando. E nós que estamos estudando gestão, não podemos ficar apenas nos trazendo a responsabilidade para a empresa ou para a organização no aspecto legal. Nós temos que sim fazer um plano, né, de qualidade de vida no trabalho para a nossa equipe. Ok? Um abraço e até a próxima.